Vamos então dar início à segunda sessão com o tema Mirtilo Biológico de Portugal na Europa. Esta sessão tem o apoio da empresa Tomra. Vamos primeiro ver um pequeno vídeo. Chamava ao palco agora o moderador, Tadeu Alves, da Green Factory, e os oradores Liliana Prestrelo, da Naturalfa, e Luís Contreras, da Special Fruit. Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado pela organização para ter o prazer de estar aqui hoje na vossa companhia a moderar esta sessão. Tenho uma saudade incrível de Santo Tirso. Eu tive a oportunidade de passar 3 anos dos melhores anos na minha vida aqui ao lado, na Escola Agrícola. Foi há bocado citada e foi uma experiência incrível. Desculpem esta parte. Portanto, nós agora vamos iniciar este painel do Mirtilo Biológico de Portugal na Europa. Nós vamos iniciar a primeira intervenção, que será com a Liliana Prestrelo. A Liliana Prestrelo é especialista em certificação no modo de produção biológico, no Global Gap, GRASP, entre outras. É CEO da empresa Naturalfa, sediada em Gondomar. Tem 10 anos de experiência já nesta área da certificação e a sua formação de base é em Engenharia do Ambiente. Liliana, tens a palavra. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o facto de nos ter convidado e ter convidado a Naturalfa. Tenho um grande desafio pela frente, que é falar sobre agricultura biológica e os requisitos legislativos em Portugal em 15 minutos, portanto, espero cumprir o tempo, mas com a noção de que vou ter que abordar o tema de uma forma bastante genérica. Portanto, só a falar-vos um bocadinho da Naturalfa e do nosso trabalho. Portanto, tal como o Tadeu disse, nós estamos no mercado há 10 anos e a nossa missão é acrescentar valor aos produtos que certificamos. E para isso temos um conjunto de técnicos, de auditores que vão ao terreno, que acompanham os produtores e que garantem que o produto que é colocado no mercado cumpre com as exigências à qual os produtores se candidatam. E temos uma visão que é realmente encontrar uma nova forma de certificar e mostrar que é possível esta nova forma de certificar. Muito brevemente, os principais referenciais que a Naturalfa trabalha são o Global Gap, muitos de vocês conhecem, também o GRASP, que é um módulo adicional que tem crescido bastante na área dos pequenos frutos e dos mirtilos em particular, o Nurture, que é para a cadeia de supermercados Tesco, também tem crescido bastante na área dos pequenos frutos, e depois a agricultura biológica e produção integrada. Há um conjunto de novas certificações que têm surgido, que pretendem abordar mais questões de sustentabilidade e, portanto, a Naturalfa também está a evoluir nesse sentido, e neste momento temos 2 certificações que dão resposta a esses requisitos do mercado, que são a Zéria, que garantem, para além de requisitos de sustentabilidade, também garante resíduo zero nas prateleiras de supermercado, e o LIF. Passando então ao tema, tentei procurar alguns dados sobre o número de produtores biológicos em Portugal e em mirtilos.
Não é fácil encontrar estes dados, mesmo a forma como os organismos de certificação reportam os dados à autoridade competente, que é a DGADR em Portugal, não nos permitirá estes dados, porque nós reportamos dados gerais de áreas e de números de produtores que estão inseridos nos pequenos frutos, portanto, os dados que nós transmitimos é de pequenos frutos, não detalhamos quais são os pequenos frutos, mas podemos encontrar dados relativos a 2020 de 212 produtores certificados em agricultura biológica, produtores de pequenos frutos. Para tentarmos fazer um paralelismo com os produtores da Naturalfa, a Naturalfa certifica neste momento 358 produtores de mirtilo, não é? E eu trouxe-vos alguns dados, os dados da Naturalfa relativamente aos produtores, às áreas, quantos produtores é que nós certificamos, a que áreas é que corresponde. E comparei com os outros referenciais que muitos de vocês conhecem, Global Gap e Produção Integrada, que são os principais referenciais aplicáveis ao mirtilo. E, portanto, em termos de produtores, a Naturalfa neste momento certifica, desculpa que eu não consigo ver, 146 produtores de mirtilo em agricultura biológica. Está abaixo do que certificamos em Global Gap. De facto, Global Gap é a principal certificação exigida pelo mercado e isso nota-se pelo gráfico. Em termos de área total, há também aqui portanto, é muito idêntico comparando a agricultura biológica com o Global Gap. A área que está certificada em Global Gap é muito maior a área que está certificada em agricultura biológica, mas nota-se que, comparado com a produção integrada, enquanto o número de produtores certificados em produção integrada é mais pequeno do que o número de produtores em agricultura biológica, na área essa situação inverte-se, ou seja, há mais área certificada em produção integrada do que em agricultura biológica, o que nos permite tirar aqui, se calhar, algumas conclusões de que os produtores pequenos recorrem mais à agricultura biológica, enquanto que os maiores adaptam-se melhor ao referencial de produção integrada. Em termos de médias, também se nota uma diferença grande quando comparamos a agricultura biológica com as outras duas certificações, Global Gap e produção integrada. E, portanto, a área média de produtor certificado desce consideravelmente em agricultura biológica e nós temos uma área de 0,96, quando em produção integrada temos 1,82 e em Global Gap temos 1,68. Só para ficarem assim com uma ideia, eu acho que é importante. Outra situação que é importante transmitir é que, face às ajudas que foram lançadas no início deste ano para a agricultura biológica, notou-se uma grande adesão dos produtores a este modo de produção. Muitos dos produtores que estavam em produção integrada transitaram para o modo de produção biológico. Não parece que no mirtilo seja difícil, é relativamente simples. Claro que tem que haver alguns pressupostos que sejam cumpridos e nem todos os produtores conseguem cumprir esses pressupostos. Avançando para a certificação biológica, e eu vou tentar, portanto, o que me pediram foi para falar de legislação, mas como eu acho que falar de legislação, tal como está no regulamento, é um bocadinho, uma linguagem um bocadinho difícil, então eu tentei trazer questões práticas. No fundo, o que é que o regulamento obriga na prática, não é? E, portanto, o que é preciso para certificar em agricultura biológica? O produtor tem que estar certificado por um organismo de certificação reconhecido para o modo de produção biológico, tem que notificar a DGADR, que é a autoridade competente, de que iniciou a atividade em agricultura biológica e tem que solicitar a primeira visita de controle. A primeira visita de controle, no caso da agricultura biológica, isto é diferente das outras certificações, pode resultar em duas situações, ou até pode resultar nas duas, desde que tenha parcelas diferentes, em função do estado da parcela, no momento em que pede a certificação e que é feita a primeira visita. Portanto, quando é feita a primeira visita, pode haver condições para se pedir a retroatividade do período de conversão. O que é que isso significa? Significa que o produtor não precisa passar por um período de conversão. Para que isso aconteça, tem que haver evidências de que nos últimos 3 anos as práticas utilizadas naquelas parcelas são compatíveis com a agricultura biológica. Normalmente isto aplica-se a terrenos que estão em pousio, que estão abandonados, a terrenos florestais, portanto, terrenos onde temos a certeza que não foram, por exemplo, aplicados produtos não autorizados em agricultura biológica.
Caso isso não seja possível, então o produtor tem que passar por um período de conversão, que no caso dos mirtilos, o período de conversão são de 3 anos. Só de ressalvar que o pedido de retroatividade, embora o processo seja desenvolvido por parte da entidade certificadora, não é a entidade certificadora que decide se aquelas parcelas têm condições para a retroatividade do período de conversão ou não. Portanto, é a autoridade competente que toma essa decisão. Trouxe-vos este diapositivo porque eu acho que é muito importante e às vezes há falta de esclarecimento relativamente a esta situação, que tem a ver com o período de conversão. Sabendo que o período de conversão, no caso dos mirtilos, são de 3 anos, isto significa que o produtor, só ao final de 3 anos após iniciar o processo de certificação, é que vai poder comercializar produtos biológicos. E 3 anos são 3 vezes 365 dias. Isto é importante porquê? Porque muitas vezes nós temos produtores que nos solicitam a certificação já em plena campanha, ou seja, já estão a colher e vão ter que passar por um período de conversão de 3 anos. Imaginem um produtor que que colhe em junho, em que maioritariamente a sua produção se concentra em junho e que nos solicita a certificação em julho. E se fizer isso este ano, em julho de 2021, ele só vai ter o poder comercializar em bio em julho de 2024. E significa que a produção colhida em junho de 2024 não pode ser comercializada como biológico. E às vezes é mesmo falta de informação, porque se soubessem disto teriam solicitado a certificação um mês antes, ou 2 ou 3 antes, de forma a garantir que em 2024 toda a produção poderia ser comercializada em biológico. E, portanto, é importante terem noção disto e acautelarem esta situação, porque depois mesmo para a entidade certificadora é difícil de gerir, porque este período tem que ser cumprido. Para que o produtor consiga manter a certificação, e ele tem que manter os requisitos desde o início, portanto, desde o momento em que requer a certificação, não tem que manter até à primeira visita, portanto, a primeira visita é a visita em que ele vai iniciar o modo de produção, mas a partir daí todos os requisitos têm que ser cumpridos e têm que ser mantidos. De uma forma geral, o que é que têm que fazer? Portanto, há um princípio fundamental na agricultura biológica que tem a ver com o solo. O solo é visto na agricultura biológica como um organismo vivo e, portanto, o objetivo da agricultura biológica é produzir em solos saudáveis e fazer com que os solos se tornem cada vez mais saudáveis, para depois obtermos também plantas saudáveis. Por isso é que a agricultura biológica, a produção de plantas em agricultura biológica tem que ser no solo, salvo raras exceções, como por exemplo o agrião da água, que a própria produção é em água. Depois, outra das questões muito importantes tem a ver com as fontes de contaminação que possam vir da própria exploração ou que possam vir da vizinhança, e isso tem que ser garantido. Portanto, pode ser necessário ter que implementar medidas que evitem a contaminação das parcelas e das culturas que estão a ser produzidas em agricultura biológica. Depois é importante termos cuidados e termos infraestruturas ecológicas nas explorações que permitam aumentar a biodiversidade, como o enrabamento, bordaduras, faixas de vegetação espontânea, ou seja, devemos evitar, apesar de ser possível produzir culturas intensivas, devemos encontrar outras estratégias para garantir que há biodiversidade dentro da exploração e que essa biodiversidade vai ajudar-nos a manter as culturas saudáveis, a manter o solo saudável e depois vai nos ajudar também a diminuir o recurso a produtos que não podem ser utilizados em agricultura biológica. Pronto. Depois, outros cuidados que temos que ter são os cuidados relacionados com a fertilização e com portanto, a gestão de controle de pragas. Relativamente à fertilização, há um conjunto de produtos que podem ser aplicados, assim como há um conjunto de produtos que não estão autorizados em agricultura biológica. Atualmente há uma listagem que portanto, há uma listagem que está disponível no site da DGADR, em que os produtores podem consultar para saber quais são os produtos que podem utilizar. Há produtos que podem ser utilizados que não estão nessa listagem, portanto a listagem não se esgota nela própria, mas dá-nos alguma orientação do que pode ser utilizado.
A nível de controle de pragas, de infestantes e de doenças. Portanto, infestantes não é possível utilizar herbicida, não é permitido utilizar herbicida numa exploração biológica, o controle tem que ser feito de forma manual. O controle de pragas tem que ser feito sempre no sentido da prevenção, ou seja, prevenir e só recorrer a produtos fitofarmacêuticos autorizados, e há alguns que são autorizados e que são recorrentemente utilizados em agricultura biológica, como por exemplo o Spintor, podem ser utilizados, mas temos de trabalhar sempre na base da prevenção para evitar recorrer a esses produtos, até porque sabemos que muitas vezes não têm não têm a mesma eficácia que outros produtos que podem ser utilizados em agricultura convencional. E depois manter todos os cuidados com o ambiente e com a contaminação, não só da nossa parcela, mas também com a contaminação das parcelas que nos envolvem, portanto, da vizinhança, dos lençóis freáticos e por aí fora. Há requisitos também relacionados com a utilização de plantas, portanto, o princípio da agricultura biológica é sempre que possível recorrer a plantas biológicas. Se não houver plantas biológicas no mercado, então o produtor pode utilizar plantas convencionais, deve garantir, no entanto, que essas plantas estão isentas de OGMs e que não foram tratadas com produtos não autorizados em agricultura biológica. No caso do mirtilo, muitos produtores têm que recorrer a esta, chama-se uma derrogação, portanto é uma exceção ao regulamento, têm que recorrer a esta derrogação, porque apesar de existirem plantas biológicas no mercado, não são suficientes para fornecer as necessidades que existem. Em termos documentais, que é a parte que os produtores menos gostam de uma forma geral, quais são os documentos que têm que ser mantidos e que têm que estar disponíveis para serem auditados no momento da auditoria? A notificação da atividade, portanto esta notificação é online e tem que estar atualizada. Deve ser apresentado também um plano de exploração com as práticas que são utilizadas na exploração, para percebermos se vão de encontro àquilo que o regulamento exige ou não. O plano cultural, que aqui nos mirtilos não é muito importante, este plano cultural é uma definição do que se vai fazer anualmente. Este plano é importante, por exemplo, no caso das hortícolas, em que há muita rotação de culturas, aqui nos mirtilos não é muito importante. Um plano de fertilização, o caderno de campo, que a maioria de vocês já deve conhecer, e depois registros contabilísticos, quer de compras, quer de venda de produto final. Devem ser também garantidos alguns requisitos em termos de identificação do produto final, ou seja, só quando temos o certificado biológico é que efetivamente podemos comercializar o produto com o estatuto de certificação biológico. Até completar o período de conversão, o produto pode ser vendido no segundo ano de conversão e no terceiro ano de conversão como produto em conversão. No primeiro ano deve ser vendido como convencional. Sempre que identificam um produto como biológico, obrigatoriamente tem que ostentar o logotipo da agricultura biológica. Portanto, não é opcional. Este logotipo tem que existir se rotularem o produto. Portanto, há muitos produtores que vendem sem rótulo, vendem somente com uma etiqueta de identificação do lote ou outra informação, mas sempre que vendem para o consumidor final, normalmente identificam com o rótulo de mirtilo biológico. Nesses casos, têm que utilizar o logotipo da agricultura biológica associado ao código do organismo de certificação e à designação de lugar. Adicionalmente, o processo de certificação, para que seja credível, seja fiável e que os consumidores continuem a acreditar nos produtos da agricultura biológica, há uma visita anual que tem que ser realizada pelo organismo de certificação. Esta visita é obrigatória, embora haja aqui umas alterações no novo regulamento que já vamos falar sobre ele, mas depois, para além da visita anual, os organismos de certificação devem controlar parte dos seus produtores sem aviso prévio, ou seja, visitas surpresa. Portanto, provavelmente alguns de vocês já foram alvo destas visitas, e deve também fazer pontualmente a recolha de análises para despiste de pesticidas, de OGMs, de outros produtos que não são autorizados em agricultura biológica. E, portanto, isto garante-nos que confirmar que o sistema de controle e de certificação que está a funcionar e que realmente podemos continuar a colocar produtos no mercado biológicos e que de facto o são. Neste momento, e todas as regras que eu falei aplicam-se ao regulamento que está em vigor,
mas em janeiro do próximo ano, portanto dentro de pouco mais de um mês, vai entrar em vigor o novo regulamento. No caso dos mirtilos não há grande impacto. Eu trouxe aqui algumas questões que podem ter algum impacto na produção de mirtilos, não são muitas, mas este regulamento veio clarificar algumas situações que são importantes e estão escritas preto no branco no regulamento, o que eu acho que é bom para todos. Acho que é importante que toda a gente saiba quais são as regras, porque ninguém gosta de sentir que o vizinho ao lado faz uma coisa e eu tenho que fazer outra. Portanto, é importante que as regras estejam bem definidas, estejam a legislação, porque estamos a falar de uma legislação, estamos a falar de uma lei, tem que estar bem escrita, de forma a que toda a gente saiba o que tem que fazer. E estamos a falar de uma legislação comunitária, portanto, as regras em Portugal devem ser as mesmas regras que em Espanha ou as mesmas regras que na Finlândia, por exemplo. Portanto, o regulamento que está em vigor neste momento são dois regulamentos, um que é o regulamento mais genérico e depois o regulamento de aplicação, que é o 834/2007 e o 889/2008. Passa a entrar em vigor o regulamento 848 de 2018, que de uma forma geral define todas as regras, compila a informação que estava nos dois regulamentos anteriores, está compilada neste regulamento. Depois, adicionalmente, há o 1165 de 2021, que foi publicado agora há pouco tempo, que define quais são as listagens de produtos ou substâncias autorizadas em agricultura biológica. Portanto, de todos os regulamentos que têm saído, e tem saído muita regulamentação, eu considero que estes são aqueles que são realmente importantes para os produtores, mas há mais regulamentos para além destes. O que é que vai alterar, ou o que é que está mais claro neste novo regulamento? A questão de que a produção bio tem que ser em solo. Como sabemos, há várias interpretações relativamente a isso. Há países, inclusive, em que permitiram durante muito tempo a produção, por exemplo, em vaso. Neste regulamento as questões estão isto está muito mais claro e, portanto, deixa de ser permitido a produção em qualquer meio em que as raízes não se possam desenvolver naturalmente. Portanto, o regulamento fala em camas elevadas, em canteiros demarcados, em vasos, em substratos, portanto, não podem ser produzidos produtos ou plantas, não se pode produzir sem ser efetivamente em solo, ou mesmo sendo em solo, as raízes não podem estar delimitadas, têm que crescer naturalmente. E este novo regulamento vem clarificar isso, está preto no branco. Vem também trazer novas orientações sobre como atuar em caso de contaminações, porque acontece, deliberadas ou não, acontecem algumas contaminações em produtos biológicos, então este regulamento vem clarificar melhor qual é a forma de atuação nestes casos, o que é que se pode aceitar e o que é que não se pode aceitar. Vai-se começar a sentir também uma maior pressão na utilização de plantas biológicas. Ainda continua a ser possível utilizar plantas convencionais, mas o que o regulamento prevê é que ao longo do tempo, e prevê ir fazendo relatórios de 5 em 5 anos sobre esta situação, é que ao longo do tempo os Estados-membros tenham capacidade de fornecer plantas biológicas suficientes para que os produtores não precisem de recorrer a plantas convencionais. Passa a ser possível também um esquema de certificação em grupo. Isto já existe no Global Gap, para quem conhece o Global Gap, e as regras são idênticas, acredito que não sejam tão exigentes como no caso do Global Gap, mas são muito idênticas. Quando é que se pode certificar em grupo? Esta figura de certificação em grupo só é possível em pequenos produtores, têm que ser produtores que tenham a mesma forma de produção e têm que estar geograficamente próximos. E depois tem que haver regras definidas de trabalho e de funcionamento desse grupo para que garantamos que todos cumprem com essas regras. Porque a certificação em grupo, qual é o objetivo? O objetivo é que, em vez do organismo de certificação controlar todos os produtores, possa controlar uma amostra do grupo de produtores. Mas tem que haver muita confiança nesse grupo de produtores e a amostra tem que garantir realmente que cumprem, porque se a amostra não cumprir, provavelmente o grupo não estará a cumprir. Portanto, é esse o princípio da certificação de grupo. Claro que isto vai reduzir custos e o trabalho não reduz, porque quem gerir este grupo tem mais trabalho, mas reduz custos de certificação. O novo regulamento fala também em avaliar os produtores em função do risco
e, portanto, é possível que alguns produtores sejam avaliados apenas de 2 em 2 anos em função do risco. Bem, o risco pode estar associado não só ao produtor e à forma como ele produz, mas pode estar associado também às culturas, há culturas de maior risco, há culturas de menor risco, à dimensão, um produtor de maior dimensão é de maior risco porque coloca mais produto no mercado que um produtor mais pequeno e, portanto, vamos ver ainda como é que vamos gerir isto, mas isto passa a ser possível. Para os retalhistas que vendam diretamente ao consumidor final, passam a poder não ser certificados desde que comercializem produtos pré-embalados, somente produtos pré-embalados, então estão isentos da certificação. No entanto, têm que se reportar na mesma, têm que fazer, fazer a atividade, a notificação da atividade à DGADR, para que a DGADR saiba que eles existem. Outra questão importante é que todos os países terceiros, e quando estamos a falar de países terceiros, estamos a falar de países fora da União Europeia, e como esta legislação europeia aplica-se a produtores dentro da União Europeia. Se há produtores fora da União Europeia que querem comercializar produtos biológicos para dentro da União Europeia, até aqui havia duas situações. Havia um conjunto de países que tinham regras equivalentes à União Europeia e, portanto, havia acordos comerciais que importava com os referenciais, por exemplo, dos Estados Unidos, importava para dentro da Europa, e havia outros países que não tinham acordos comerciais, então um organismo de certificação europeu tinha que validar se no país, em Angola, por exemplo, estavam a produzir da mesma forma que nós, com as regras do Regulamento da Agricultura Biológica. Portanto, havia estas duas situações. Com o novo regulamento só passa a haver a situação de que todos os países fora da União Europeia têm que cumprir com as mesmas regras que nós cumprimos dentro da União Europeia. E, portanto, termino, não interessa. Termino aqui a apresentação, obrigada e estou disponível para questões. Muito obrigado, Liliana. Eu fui condescendente com o tempo, porque não, só ultrapassou em 60%. Portanto, temos que ter aqui também mais rigor no cumprimento, mas como o tema era de muito interesse e eu vi que a plateia estava muito interessada, principalmente neste que é o novo regulamento, não quis interromper. Muito obrigado. Agora vai ter a palavra o Luís Contreras. O Luís trabalha numa empresa de comercialização de nível global de mirtilos, que é a Special Fruit. Ele é o responsável pela compra de produto praticamente a um nível global para a Special Fruit. Ele compra produto em Portugal, em Espanha, Marrocos, Chile, Peru. Isto para alguns exemplos, só do sítio onde ele trabalha. Ele está a operar com a Special Fruit há relativamente pouco tempo, diretamente. Está há 1 ano, no entanto, já trazia 10 anos de experiência acumulada na comercialização de frutos com terceiros para a Special Fruit. Portanto, ele vai nos dar aqui a abordagem dele sobre a comercialização dos mirtilos em modo de produção biológico na Europa e, para isso, o Luís tem 15 minutos. Está bem? Obrigado. Bom dia para todos. Voy a decirlo en español, obviamente porque es mi lengua materna, así que, bueno, soy chileno, así que hablaré un poco más despacio, ¿sí? Para que me entiendan todos. Respecto de, me toca el tema de hablar acerca de la comercialización del arándano, ¿vale? En el mercado en general. Antes de hablar de eso, quiero dejar algo en claro. Hay muchas cosas que nosotros podemos hablar, tanto del arándano orgánico como convencional. ¿Vale? Finalmente sabemos que hay un gran crecimiento en el arándano en general en el mundo, tanto por el lado de la oferta como la demanda, y también es importante saber qué porcentaje de ese arándano que se comercializa tanto en el mundo puede ser parte de orgánico, ¿vale? El crecimiento que está hoy en día teniendo el arándano en general en la industria va potenciado principalmente por el arándano convencional, ¿vale? Por eso es que vamos a plantear ciertas inquietudes que a lo mejor podemos abordar más adelante en un debate, y hablar acerca de cómo ha sido la evolución de la oferta a nivel mundial, además del abastecimiento de Europa, para que terminemos finalmente hablando de cómo se ha comercializado el arándano orgánico y además cómo lo ven los consumidores y principalmente los retailers de Europa.
Las principales interrogantes que nosotros nos debemos plantear a nivel industria completamente van de la mano de, sabemos que hay una producción masiva y un consumo masivo, ¿vale? ¿Cuáles son los principales actores que hay hoy en día y cuáles son los que están viniendo a también formar parte de este entorno mundial? Y además, ¿cómo terminará siendo el arándano? Porque muchos se preguntan, ¿el arándano será un commodity? ¿Vale decir que tenga un precio estable durante todo el tiempo? ¿O podrá haber una opción de que haya un arándano con diferenciación de precio, ¿vale? Que vaya por el lado de la diversificación. Por el lado de lo bio, ya que también nosotros comercializamos, es posible hacerlo sustentable a la vez, porque en muchas ocasiones se le exige también al arándano hacerlo sustentable, ¿vale? No solamente por la manipulación o lo que se hace en los sustratos, pero también a nivel de envase. ¿Ya? A nivel de envase, en muchos casos dicen, oye, hagamos el arándano en envases de cartón, porque es biosustentable. ¿Entiendes? ¿Qué parte del crecimiento y de esta demanda será parte del arándano orgánico? ¿Vale? Y las exigencias que también tendrá más adelante. Datos relevantes de la industria. Sabemos entonces que el crecimiento mundial del arándano ha sido alrededor de un 11% en la última década, ¿vale? Para el 2025-2026 se espera que la exportación mundial, ¿vale?, sea de aproximadamente 900.000 toneladas, ¿vale? Pero de esas 900.000 toneladas, el 70% está en manos de los principales productores del mundo, que son Chile, Perú, bueno, Canadá, México y también de la mano de España y Marruecos, ¿vale? Entonces, esta globalización del mundo, del arándano, tiene tanto una cantidad de frentes muy amplia, y se siguen sumando más, y un consumo mundial muy alto. Estándares de calidad se le exigen demasiado. Ya lo vimos en la presentación anteriormente de Peter, que hablaba acerca de las nuevas variedades que hay, tanto por el lado convencional, y qué se puede hacer también por el lado orgánico, ¿ya? ¿Por qué? Porque al haber más información en el mercado, ¿ya?, tenemos mayor demanda de parte de nuestros clientes. ¿Para qué? Para tener un producto que tenga crunchy, que sea más crujiente, que tenga una durabilidad alta y que tenga buen sabor. Algunas estadísticas del mercado internacional. Obviamente que aquí está la oferta mundial del arándano. Sabemos ahí está un poquito en verde, se puede ver Portugal, que ocupa la ventana entre mayo-junio, puede comenzar, terminando hasta septiembre, en algunos casos, ¿vale? Si nosotros aislamos el efecto y vemos solamente lo que es más atingente a la zona europea, vemos que parte ahí, lo amarillo se ve España, obviamente, y más abajo están ingresando Portugal, además Polonia, etc. Y por los lados está Sudáfrica. Menciono Sudáfrica porque más adelante hablaré un poquito del arándano de Sudáfrica. Esos son los volúmenes en crecimiento, donde obviamente Perú pasa en los últimos 2 años a tener una oferta mundial más alta que Chile. Perú, ya lo conversamos anteriormente, el Perú en cierta manera se ha enfocado en un 70% aproximadamente al mercado norteamericano. Lo comentó delante también Peter Navarro, que los arándanos orgánicos van principalmente a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque se hacen en macetas, algo que es muy diferente a lo que se acepta acá en Europa como producción orgánica, ¿vale? Entonces, el 95% de la producción de Perú en orgánico se va a Estados Unidos. El porcentaje de aumento que ha tenido la fruta peruana en esta última temporada, o se espera, porque todavía está en proceso, es de un 59% con respecto a la temporada anterior, ¿vale? Y también hoy en día ya estamos viendo acá en arribo nuevas variedades que ha logrado posicionar a Perú ahora, cambiando un poco de la del mal sabor que tenía cierta fruta que se le critica mucho a la fruta peruana, a tener frutas con variedades de mejor sabor. Argentina, por otro lado, se ha quedado ya en el pasado, en cierta manera. ¿Por qué? Porque tenía variedades muy antiguas, ¿vale? Y se ha dedicado hoy en día, lo vimos en esta última temporada, a ser un productor más, o sea, algo más de nicho. ¿Por qué más de nicho? Porque tiene productos que lamentablemente no le dan para un envío marítimo y finalmente terminaron haciendo envíos aéreos, ¿vale? Con variedades que la verdad que no tienen una vida post cosecha muy alta. ¿Qué le queda entonces a Argentina, por ejemplo? Pensar en un recambio varietal, pensar en tener conversaciones a nivel gubernamental y de distintos participantes de la industria para poder potenciar
y hacer que esta industria también siga siendo relevante en el país. Chile, por otro lado, por una campaña que viene ahora, a partir desde ahora, que mientras hablamos, ya están comenzando los envíos hacia Europa, con una producción de 117.000 toneladas, que es prácticamente lo mismo del año anterior. Está estancado, en cierta manera, pero el porcentaje que va aumentando por nuevas variedades alcanzará este año un 18%. Para que también sepamos que un 25%, pero también sepamos que hay un recambio varietal, hay una inquietud de parte de los productores chilenos por lograr aumentar su participación también en Europa y en mercados de larga distancia. El 18% de esta oferta es de arándanos orgánicos, que llega acá entre las semanas 1 y las 7, 1 y la 9, ¿ya? Pero que a partir de la semana 7 en adelante tiene un menor precio, ¿ya? Sabiendo eso. Sudáfrica le sigue los pasos a Perú en cuanto a variedades, tiene un comportamiento bastante similar, variedades de muy buen gusto, y no es competencia de otros países como Chile y Argentina, sino que está en la misma ventana de Perú. Producción y abastecimiento de Europa. Sabemos que Europa ha tenido un crecimiento bastante amplio, tanto por el lado de la producción como por el lado del consumo. Se espera que en el año, vamos a la siguiente, se espera que a partir de los próximos años Europa se empiece a abastecer más desde Sudáfrica y desde Marruecos, que dejando de lado un poco Chile y Perú. Ahora, eso es en unos 5 a 10 años, porque hoy en día sigue siendo Perú muy relevante en cuanto a volumen. Antes del COVID se hablaba de que el consumo mundial aumentaría importantemente, ¿ya? Sabemos que con el COVID, estando las personas encerradas en sus casas, trabajando en sus casas, también ha logrado cambios en el mercado. De la demanda pasamos de los panes de 125 a 300 gramos. ¿Por qué? Porque la familia tiene que alimentarse y va al supermercado y coge unos 300 gramos o 500 gramos y lo tiene para repartir en su casa. El consumo de Europa hoy en día es de 0,55 kilos per cápita, ¿ya? En el año, y se espera que de aquí a 5 a 7 años esto aumente a la cantidad que se consume hoy en día en Estados Unidos, ¿ya? Que es de 1.2 a 1.5 kilos. Ese es el potencial de crecimiento. A su vez, Europa pasa a ser como Reino Unido pasa a ser finalmente como Estados Unidos. El potencial de crecimiento del consumo es de 2 millones de toneladas para 7 o 10 años. Esta información es antes del COVID. Imagínense ahora con el tema del COVID y como lo que ya explicaba de los potes y el consumo, esto puede ser que a lo mejor se logre en un menor tiempo. ¿Cómo comercializamos nosotros el arándano orgánico? Las ventanas el orgánico, del consumo de orgánico y de nosotros como empresa de abastecernos en el mundo, parten, digamos, en enero a diciembre, parten por Chile, ¿cierto? Con envíos marítimos. Luego le sigue España, y ahí puse un camión. Portugal también es transporte terrestre, obviamente. Sigue Holanda, Alemania, y lo sigue finalmente Argentina. El primer mes de Argentina, vía aérea, y luego con marítimo. Las ventajas que nosotros tratamos de hablarle a nuestros clientes van de la mano de sabemos todo lo positivo que implica el arándano orgánico, sabiendo que es una fruta que posee más nutrientes, mejor sabor, se puede ayudarnos a preservar el medio ambiente, ¿vale? Y sabemos que es una forma también de evitar los excesos en la utilización de pesticidas, etc. Eso sigue siendo un hecho, eso sigue siendo una carta, digamos, de presentación ante los supermercados, ante nuestros retailers. Pero siempre hay un porcentaje de solicitud de parte de ellos mismos, es decir, oye, sí, me presentas un producto muy bien y tal, que es orgánico, pero también hay una diferencia muy grande entre la presentación que hoy en día se hace de un arándano convencional versus un arándano orgánico. ¿Por qué? Porque el arándano obviamente convencional tiene formatos muy uniformes, ¿vale? El arándano orgánico por lo general viene de distintos tamaños, etcétera, y se acepta un poco eso. Los mercados lo aceptan de cierta manera. Pero ya empieza hoy en día un nivel de exigencia mayor.
¿Qué es lo que se pretende con esto? Entonces, que también se le va a exigir al arándano orgánico que tenga una vida post cosecha más alta, que empecemos a utilizar nuevas variedades de las que hay disponibles y que obviamente todo esto sea un producto más crujiente, más crunchy, que también se le exige mucho al producto convencional, ¿vale? Entonces ahí está la duda, ¿cómo vamos a hacerlo para crecer en el tiempo en cuanto al volumen? ¿Vale? ¿Cómo vamos a ser partícipe de este 20-30% de aumento del consumo mundial con también un arándano orgánico? ¿Cuáles son los desafíos entonces para la industria en general? Es que dejemos de considerar esto a lo mejor como un nicho, sino que también veamos que aumente también el trabajo mancomunado entre retailers y entre nosotros como productores, digamos, para lograr hacer que este producto se pueda vender más, probablemente a precios un poco o relativamente más bajos, pero que también aumenten e incentiven el consumo en el supermercado. Sabemos obviamente que la industria se enfrenta a costos altos en general, ¿vale? Mencionaban antes que hay un 10% probablemente de costos adicionales en el tema del manejo del arándano orgánico, pero también hay que ver hasta dónde podemos llegar en cuanto a precio para poder ofrecer un producto que se venda en los supermercados sin problema. En muchas ocasiones tenemos también el tema de que el arándano se ha transformado de convencional a orgánico utilizando las mismas plantaciones que hay, que son plantaciones ya de muchos años, ¿vale? Entonces, también que lo que viene adelante es ver qué tipo de plantas a lo mejor funcionan de low chill o no chill, medium chill, acá en la zona de, por ejemplo, Portugal, de Europa en general. Sabemos perfectamente, por la recepción también de parte de nuestros clientes, es que ellos les gusta más el arándano local. Había mencionado igual anteriormente, que el arándano local. En muchas ocasiones se nos dicen, sí, queremos solamente arándanos locales. Hablemos de arándanos locales de Bélgica, Holanda, Alemania, Portugal. Y no les gusta tanto el arándano que es traído de fuera. ¿Por qué? Porque ya se está instalando en la mente de los supermercados el tema de las huellas de carbono, ¿vale? Traer un producto que sea orgánico, traído desde Chile, desde Perú, le hace mucho ruido, digamos, para los supermercados al enfrentarse a un cliente más demandante. La cantidad de la cantidad de producto hoy en día, también lo hablé de antes, va potenciando más los 300 gramos, los 500 gramos. Entonces también tenemos que vigilar muy bien el tipo de fruta que estamos poniendo en ese envase para saber que puede durar a lo menos 7 días en un supermercado. Otra cosa importante, mercados como Francia están cambiando desde el plástico a cartón, ¿cierto? Entonces también viene el aumento en el consumo del cartón y los precios hoy en día son más altos. Tenemos que también hacer que esto, que sea, si es normal para toda Europa, tenga que tener precios aceptables que hagan que siga siendo rentable el negocio. Bueno, en cierta manera, esto lo que yo lo quería presentar es abrir un poco el debate, que es lo que vamos a conversar quizás más adelante, para ver un poco las inquietudes que tienen ustedes y que podamos nosotros responder, ¿vale? Y agradezco desde ya su tiempo y muchas gracias por invitarnos. Muito obrigado, Luís, pela apresentação, pelo cumprimento do tempo. Portanto, conseguimos ganhar aqui um bocadinho para a sessão de perguntas que agora vamos abrir. Eu proponho que se faça da seguinte forma: cada pessoa que quer intervir, nós vamos fazer uma ronda de 3 questões, quer sejam para que o Luís responda, quer sejam para a Liliana, é indiferente. Fazemos uma ronda de 3 questões, é colocada à consideração deles para vos responder e eu ia pedir que cada pessoa que queira intervir, que se identifique, se faz favor, e que se levante já agora, para nós vermos quem é. Muito obrigado. Está aberta a sessão para as perguntas. Há sempre a necessidade de uma primeira pergunta para isto incentivar, e eu tenho uma pergunta para colocar então à Liliana. Bem sei que foi mais ou menos respondida agora durante a apresentação. Bem sei também que o que ela me pode dizer é aquilo que está no regulamento, mas perceber se existe algum conhecimento por trás do regulamento
que tem a ver com o porquê de nós, na Europa e em Portugal em particular, não podemos fazer produção em modo de produção biológico num meio de cultura que não o solo, mas podemos, no entanto, consumir produtos importados de outros países produzidos num meio que não solo. Ou seja, nós podemos consumir produto biológico, como por exemplo, nos Estados Unidos, como foi há bocadinho apresentado, o José da Driscoll's, em que a produção é feita em substrato e nós em Portugal não podemos produzir nem vender. Esta era a minha questão para a Liliana e uma questão para o Luís. Tem a ver com, de acordo com a apresentação que ele fez, prevê-se nos próximos 10 anos a duplicação do consumo global de mirtilos e dizes que o crescimento do consumo de mirtilo biológico é inferior ao crescimento do consumo de mirtilo convencional, sendo que o biológico só representa 5 a 7% do convencional. De acordo com esse pressuposto, será interessante trabalharmos em convencional em detrimento biológico ou será interessante trabalharmos em biológico em detrimento convencional? E, entretanto, para que seja completa, eu pus 2 questões, só queria mais uma, para fechar a ronda. Eu não sei se está aí algum microfone que possa circular. Está? Eu ia pedir só para aguardar um segundo, só favor. Já vem ali, está bem? Olá, bom dia. Era para juntar à pergunta do Tadeu, aquela vertente também que tem a ver com a parte dos produtos utilizados lá fora. Estamos a falar de mirtilo, mas falando também em geral, da tal situação que nós cá podemos produzir, mas temos muitas condicionantes de utilização de produtos fitofármacos e outros produtos necessários ao desenvolvimento da cultura, mas, no entanto, podemos importar produtos de outros países que possivelmente esses produtos não são cautelados, portanto, cá são proibidos, lá não são. Neste novo regulamento existe essa preocupação, a nível da proteção também nesse aspecto. O seu nome, se faz favor? Meu nome é José Melo. José Melo. Ora bem, então respondendo primeiro à questão do Tadeu, que não deixa de ser muito diferente. Portanto, é importante percebermos os pressupostos. A Comissão Europeia é que legisla as regras da agricultura biológica. E, portanto, é uma legislação, é lei e, em último recurso, é discutida em tribunal. Ao contrário de outras certificações que nós temos, por exemplo, no caso do Global Gap, é um referencial privado e esse referencial vai se ajustando às necessidades do mercado. No caso da agricultura biológica, isso não acontece porque tem a ver com outras questões, tem a ver com políticas, tem a ver com estratégias. Uma das estratégias da Comissão Europeia é que, de facto, a agricultura biológica contribua para que tenhamos melhores solos. E esse é um dos objetivos. E, portanto, não me parece que vá alguma vez abdicar desta questão de que a produção tem que ser produzida em solo e que o solo é um organismo vivo, é como se fosse um laboratório e nós temos que tentar alterar as variedades do solo de forma a que ele seja cada vez mais saudável, que seja cada vez mais produtivo, mas sempre com a base do solo e melhorando as condições do solo. Portanto, não me parece que no próximo regulamento, claramente, continua a ser um princípio e muito, muito melhor vincado. Mesmo a longo prazo, não me parece que algum dia a Comissão Europeia abdique deste princípio da agricultura biológica. Noutros países há normas para a produção biológica, portanto, um dos casos é realmente os Estados Unidos, em que é importado muito mirtilo dos Estados Unidos para a União Europeia e que tem regras completamente distintas. Portanto, nos Estados Unidos o princípio é mais produtos sem resíduo, que não é bem o princípio da agricultura biológica da Comissão Europeia. Claro que há acordos comerciais e tem que haver, até porque no mercado não há mirtilo suficiente, muitas vezes, para a União Europeia não produz mirtilo suficiente para fornecer aos consumidores. Então tem que haver muitas vezes acordos comerciais para permitir que continue a haver importação de produtos biológicos. Mas esta questão do solo é só uma delas, há muitas outras. Os produtos, os OGMs, que são permitidos e que cá não são,
Portanto, há princípios fundamentais que a Comissão Europeia definiu que noutros países não existem e que são considerados biológicos porque têm outras regras próprias. E por causa disso é que se calhar a União Europeia agora começou a apertar mais um bocado e vem dizer que não, à luz do novo regulamento, quem quiser comercializar produto biológico para dentro da União Europeia tem que cumprir exatamente com as mesmas regras dos produtores que estão dentro da União Europeia. Portanto, essa questão vai-se aplicar também lá fora, as regras vão ser as mesmas. Claro que aqui, entrando em vigor o regulamento, há aqui alguns períodos de adaptação, e isso está previsto no regulamento. Há períodos para determinadas situações, 5 de 10 anos, para que o mercado se ajuste, mas isso vai acontecer. Muchas gracias. Respecto de la pregunta que había hecho Tadeo hace un rato atrás, el tema del arándano orgánico obviamente que va a seguir un crecimiento de menor velocidad al arándano convencional, eso sin duda. Principalmente porque el arándano convencional, o digamos la necesidad puntual del mercado mundial por consumir más arándano, puede ser satisfecho más rápidamente con arándano convencional. Pero sin duda creo que las personas, tanto ustedes como yo, queremos comer algo que sea más sano, ¿vale? Ahora, para hacer eso más sano, algo que se pueda pagar, tiene que tener un precio también razonable o más bajo, para que los supermercados también puedan ofrecerlo. El tema está ahí, hasta dónde transar nosotros como productores en el costo hasta llegar a un punto de equilibrio en donde se pueda además vender en los supermercados y que aumente también el consumo de las personas. ¿Ya? Una familia probablemente va a ver un pote de arándano orgánico a un precio muy alto y no va a comprarlo debido a eso. Obrigado, José. Colocávamos então agora uma última oportunidade de ronda de questões, porque estamos em cima do tempo. Está ali uma questão para ser colocada, o microfone está. Se não está, passa a estar. Eu vou lá levar o microfone. Olá, bom dia. Eu desejava fazer uma pergunta. Eu sou professora de Mirtilos também. Uma para a engenheira, peço desculpa, não me recordo o seu nome. Liliana. Sim, eu não sei o que é que está permitido em agricultura biológica para controle de ervas neste momento. Se é só manual, se é com máquina, se pode recorrer a algum herbicida. Portanto, não tenho conhecimento e gostava de saber se isso está previsto na certificação. Relativamente ao senhor da Special Free, eu gostava de saber se é possível, ou melhor, se o consumidor já está sensibilizado, não só para a questão da descarbonização, tendo em conta as longas distâncias que os produtos têm de fazer, mas se dentro da própria exploração também já está sensibilizado para o uso e frequência de máquinas na própria exploração do produtor. Obrigada. Olá, bom dia. Meu nome é Sérgio Narciso, sou um produtor de mirtilos na zona de Palmela. A minha pergunta tem a ver fundamentalmente com os preços, é para o Tadeu. Em termos internacionais, é natural que haja uma pool, onde se faz lá de facto a avaliação e depois sai um preço final. Aqui a questão é qual é a vossa experiência e que informações nos podem dar, como é que esse preço é formado. A outra pergunta dentro deste conceito é: o mirtilo convencional e o mirtilo biológico têm diferenças de preço. Que diferenças é que existem, nomeadamente na Europa, presidindo o princípio que normalmente são os europeus que mais valorizam e mais consomem o produto chamado orgânico? Obrigado. Bom dia. Jorge Azevedo, Confederação de Agricultores de Portugal. Não é uma pergunta, é um esclarecimento. Foram colocadas algumas questões referentes aos produtos fitofarmacêuticos que podem ou não ser utilizados em produção biológica. Eu só queria referir que existe uma plataforma que ainda não está em pleno funcionamento na página da DGAV, portanto a Direção-Geral da Alimentação Veterinária, que se chama Cifito e que é atualizada diariamente. E, portanto, os produtos que estão mencionados nessa plataforma são produtos que
enfim, está lá uma coluna que identifica aqueles que podem ser usados em produção biológica. É uma plataforma que ainda, como eu disse, ainda não está em pleno funcionamento, mas eu acho que é uma ajuda bastante boa para qualquer dúvida que seja colocada em relação aos produtos que podem ou não ser utilizados em produção biológica. Obrigado. Muito obrigado pela ajuda, Jorge. Respondes agora em primeiro lugar e depois responde a Liliana. Tá? Eu penso que a questão que foi colocada há bocadinho pelo Sérgio Narciso era para o Luís, certo? Pronto. Estaba confundido con la traducción, digamos, del portugués. Con respecto a la pregunta de los precios, efectivamente hay una diferencia en precios. Actualmente puedo decir los precios que se transan hoy en día, el arándano orgánico en kilos, digamos, precio por kilo, tiene un diferencial de 70 centavos a 1 euro más por kilo, ¿vale? Obviamente que hoy tenemos una escasez de producto, por lo tanto ahí hay un diferencial bastante grande. A medida que hay más oferta, ¿vale? De producto, por ejemplo, a partir de la semana 50 comienza a llegar producto chileno y ya este precio tiende a bajar hasta la semana 4, por llamarlo así. De la semana 4 en adelante ya comienza a bajar y en muchos casos productores mismos chilenos envían producto orgánico con la opción de venderlo como orgánico, pero también como convencional, porque el precio ya comienza a bajar y esse diferencial de 1 euro ya termina siendo casi nada. Eso es. Ora bem, então respondendo à questão do herbicida, em agricultura biológica não há possibilidade de se utilizar herbicida, não há nenhum herbicida autorizado e que tenha a ver precisamente com esta questão do solo e de manter o solo como um organismo vivo. Não há nem vai haver. Realmente podem consultar os produtos autorizados no CIFITO. Há algumas listas disponíveis no CIFITO. A lista que têm que consultar para obter esta informação é a lista que diz autorização de vendas em Portugal. Portanto, é uma lista em que tem todos os produtos fitofarmacêuticos que estão autorizados em Portugal e numa das colunas indica se está autorizado em MPB, modo de produção biológico. Portanto, é uma das formas de consulta. Bem, dado o adiantado da hora, não podemos ter mais nenhuma ronda de questões. Agradecer a vossa apresentação, muito obrigado. Agradecer à organização. Desculpa, Ruth, a tua questão. Sim, senhora. A questão era sobre, só para relembrar. Se o consumidor está sensibilizado para o uso de máquinas e, portanto, descarbonização dentro das explorações. Já sabemos, relativamente às grandes distâncias de importação, se está sensibilizado para a gestão dentro da própria exploração, reduzindo ao máximo a passagem de máquinas. Se há alguma sensibilização para isso? Vale, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el consumidor hoy en día no tiene esa mentalización tan fuerte respecto del uso de maquinaria agrícola. Sí, yo creo que en la medida en que haya más estudios del impacto de la huella de carbono en los productos, en la cosecha o en la misma producción, mientras más información haya en el mercado, más exigente va a ser la población. Hasta el momento, efectivamente, hay países que tienen los estándares más altos, como Suiza y otros, que ya están conscientes, Escandinavia también, pero sí, hasta el momento no tenemos esas restricciones. Bem, agora sim, desculpe, Ruth, ter passado a resposta à questão. Mais uma vez agradecer, foi uma honra para mim ter moderado este painel. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado aos três. Vamos já de seguida dar início à sessão de